Olá, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista, e esse é um quadro novo dentro do podcast Preocupações de Mãe. Um quadro diferente, vocês estão vendo que hoje com um novo cenário, e é isso que eu quero, trazer esse novo cenário com novas informações e, claro, com gente nova também. Vem ouvir? Para esse quadro, eu convidei o João. João, fala pra gente como é que nós vamos montar esse quadro agora, que vai ser bem diferente, mas bem bacana, hein? Pois é, né, Esther? Então é uma alegria estar aqui com você, né, aceitando esse convite, poder participar um pouco mais, trazendo essas discussões interessantes, importantes sobre desenvolvimento humano, sobre as preocupações de mãe também, né? E aí a gente hoje vai conversar sobre essa questão que envolve temperamento, personalidade, como nós reagimos. Então a gente vai trazer um pouco isso para o pessoal aqui. Eu acho ótimo, não é? Porque quando você pensa em reação, em comportamento, isso faz parte do mundo, como as pessoas reagem, qual é o comportamento das pessoas. É assim, vamos pensar? Quando alguém abre uma discussão com você e essa discussão fica um pouco mais acalorada, como é que você reage? Você já parte para a discussão, você já diz um não, você já vai de forma mais pronta para essa resposta ou não? Você segura a onda, você pensa e você não responde na hora e aquilo fica na sua cabeça, aquela coisa, eu deveria ter dito, mas eu não disse, a próxima vez eu vou dizer. Ou aquela pessoa que reagiu, não é? E faz assim, putz, falei demais, não falei. Qual é o sentido disso para nós hoje, né? Como é importante pensar nos comportamentos, não é? Pois é, né, Esther? Quanto mais luz nós trouxermos para o nosso conhecimento, para o autoconhecimento, né, para o autodescobrimento, a gente vai poder ter mais controle sobre essas reações. Né? Lembrando, então, que acabou que eu não me apresentei, né? Mas terapeuta, né, trabalho com desenvolvimento humano, sou um especialista em trauma, em psicologia positiva, e hoje o colorido que eu vou trazer para a nossa conversa aqui tem a ver com Eneagrama, mais especificamente com o Sistema Eneagrama 360. Nossa senhora, gente, mas explica, né? Explica porque muita gente ainda não entrou em contato com essa forma de compreensão do indivíduo que é muito legal, viu? Exatamente. Né? Então, o Eneagrama, e aí no caso aqui, quando digo Sistema Eneagrama 360, porque é da escola de um grande amigo e professor meu, o Christian Paterham, o Eneagrama vai trazer para a gente que nós temos 9 formas, 9 tipos de personalidade. O que quer dizer isso? A maneira com que nós reagimos, lidamos com as situações diversas da nossa vida. E quanto mais consciência nós tivermos sobre isso, mais nós vamos conseguir desenvolver esses 9 aspectos que vão envolver diversas características. Então a ideia principal desse trabalho é nós reforçarmos ou desenvolvermos aquilo que cada traço ou cada tipo de personalidade tem de bom e reduzir aquele comportamento que nós queremos melhorar, porque a gente pode estar muito identificado e aí isso deixa uma visão muito estreita. Então nós passamos a reagir no mundo de uma forma automática, mecânica. É aquilo assim, nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso, né? Depois que passa uma situação. Depois que passa, né? Então, esse trabalho do Eneagrama ele vai trazer essa proposta pra gente. E é legal pensar, João, e eu gosto muito de deixar essa brecha de pensamento mesmo, que é diferente o temperamento da personalidade. Então, as pessoas às vezes dizem assim, mas essa é a personalidade. Não, é o temperamento. Temperamento é aquilo que é inato, né? Tá com a pessoa nasce com determinado temperamento. Eu não estou dizendo aqui de síndrome de Gabriela, tá bom? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não é isso. Mas o temperamento, ele é já parte do indivíduo, né? A personalidade não, ela vai sendo uma construção ao longo das relações. O indivíduo é um ser que se relaciona, né? Um ser que interage, é um ser interacionista, não é mesmo? Exatamente. E aí, a partir, né, como você mesmo disse, né, as personalidades elas vão sendo formadas na interação na família, com os nossos educadores, muito, né, dos primeiros lugares que nós estamos inseridos na nossa vida. E é importante, Esther, eu gosto sempre de destacar que nós podemos, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer idade,
modificar essas personalidades, né? Nós não estamos fadados a ser daquela forma para o resto da vida. Lógico, a gente tem um padrão talvez de comportamento ou alguns que se destacam mais, porque nós estamos simplesmente acostumados com aquilo. Mas a partir de um exercício, né, de várias propostas que a gente pode até trazer um pouco aqui hoje, a gente consegue sim flexibilizar e aprender novas formas de ser no mundo. Sem dúvida. E assim, né? Como a gente às vezes se acostuma com um determinado comportamento, a gente faz dele um comportamento normal. As pessoas vão normalizando, né, algumas situações. E assim foi com muita coisa. Vamos imaginar que faz pouco tempo que criou-se uma lei que você não podia bater na criança. Faz pouco tempo que isso aconteceu. E é uma loucura você imaginar, né? Não pode bater no animal, bater no idoso jamais, que coisa horrível. Tudo é horrível. Agora, a criança, quando apanhava, e pasmem, isso ainda é visto como uma coisa normal, né? A criança, quando apanhava, era para ser educada. Então, era um comportamento normalizado dentro da sociedade. Viu? Não é que a criança deixa de fazer a coisa porque ela apanhou. Ela deixa de fazer porque ela tem medo, porque ela tem medo da dor. Não mudou o espírito da criança, não é? Então, é importante a gente repensar todas essas formas, inclusive machismos, feminismos têm que ser valorizados como uma forma de luta, né, de cada indivíduo, enfim. Até porque, né, Esther, cada comportamento desse que você bem lembrou, em termos de educação, isso vai ser determinante para aquele adulto no futuro. Então, nós não escolhemos a nossa personalidade, né? Ela é fruto de uma adaptação. E nós, como seres humanos, né, o que faz a gente conseguir sobreviver e até passar por situações bem delicadas é essa adaptação, o que não quer dizer que isso não cause um prejuízo na nossa vida. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, tipos de personalidades que são muito autoritários. Então, pessoas são autoritárias ou pessoas que têm uma capacidade de confrontar. Só que essa pessoa, se ela não desenvolve uma sensibilidade, se ela não lembra que tem um outro ser humano ali que ela precisa ser empático, por exemplo, isso vai gerar um problema para ela e um problema para outra pessoa. Como outros vão, diante de uma atitude violenta, por exemplo, na infância, né? Como outros vão aprender assim, a se encolher e ficar com medo. E essas pessoas talvez vão crescer de uma maneira um pouco passiva, sem conseguir dizer não, sem conseguir dar um limite quando necessário. Sabe, João, às vezes eu trago muito isso para a psicanálise, né? Bom, vamos começar falando, antes da gente chegar nela, né? Vamos começar falando desses temperamentos e como esses temperamentos vão influenciar nessa linha que você traz, não é? Das personalidades do Eneagrama. Vamos pensar nisso? A gente tem bastante estudo e muita gente já entende a existência desses 4 temperamentos infantis, né? O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Não é? Então, a gente ouve muito se estuda sobre e, claro, são temperamentos que são predominantes, não que dentro de um indivíduo que tem um temperamento sanguíneo não apareça o fleumático também. Não é uma regra 1 para 1 sempre, não é? A gente consegue ter essa flexibilidade. Aí quando você coloca sobre um pai autoritário, uma mãe autoritária, que parte normalmente para agressão, e aí ela tem dentro de casa, por exemplo, um filho fleumático, que é calmo, fácil de lidar e tudo mais, a reação vai ser essa mesmo. O indivíduo vai viver sob constante como é que a gente fala? Esqueci, meu Deus. Tensão, medo, né? Tensão, medo. Como é que ele se constitui como indivíduo posteriormente? Exatamente, é o que a gente estava conversando, né? Vão ser as consequências daquela construção dessa personalidade, né? E é interessante também, você ver que essa complexidade do indivíduo, né? Nós podemos ter 2 irmãos que vão ser criados pelos mesmo pai e mesma mãe. E um talvez se revolte contra aquilo e vai ter uma característica mais, né, agressiva também, de não aceitar, e o outro se encolhe. Então, é o que você estava falando antes da educação, né, Esther? O papel do pai, da mãe, a gente está falando desses que estão mais próximos,
é o quê? É permitir com que a personalidade mais saudável, digamos assim, né, se desenvolva respeitando talvez esse temperamento, que é o que você estava explicando, né, que a gente está vendo que é o que está na base ali. Então, o que os pais puderem fazer, né, e aí sim, de cuidado, de educação, e aí é aquela história, né, do autoconhecimento. Por quê? Quanto mais uma mãe ou um pai souberem assim, mas espera aí, então eu me encaixo em qual tipo de personalidade, né, trazendo para o nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar, Esther, que nós temos então 9 tipos de personalidade Vamos nelas. e Isso é bem que legal. 3 trazendo, lembrando que eu estou trazendo esse colorido do sistema Enneagrama 360, né, que eu apoio muito. E que 3 vão se destacar em nós. Então, aquilo que as pessoas falam assim, João, você é desse jeito, né? Aí você é de determinada maneira, ou Esther, você é de determinada maneira. Provavelmente essa é uma das 3 características principais suas. O que não quer dizer que você não tenha as outras também. Mas certamente você vai ter algumas que você nem sabe que tem. É como se fosse, né, a metáfora, assim, imagina que é um pacote lá do computador, de programa, que você tem um editor de texto, um programa, né, para apresentação, um programa para números ou planilhas, e aí a gente teria 9 programas. Todos nós nascemos com os 9. Só que aí você usa, por exemplo, o editor de texto para uma apresentação. Você pode apresentar? Pode, mas não vai ficar tão bom, tão refinado quanto um programa mais específico para uma palestra, por exemplo. Né? Então, o que a gente chama a gente precisa desenvolver essas 9, que não estão ali, talvez tão presentes, tão evidentes. São ferramentas que você tem lá na sua caixinha, mas você nunca experimentou, nunca usou. E outra que você se acostumou tanto a usar, que você só quer resolver tudo com ela. Olha que interessante isso. E aí a gente volta para o comportamento, não é? E a gente volta para as reações. Se eu só sei resolver, né, no grito, na comunicação violenta, como a gente costuma falar, eu vou resolver tudo dessa forma. Não necessariamente você vai conseguir resolver, mas você vai partir para esse modelo de comportamento na tentativa, né? É o que você falou, né? A criança talvez respeite pelo medo. Exatamente. Né? E não pelo respeito realmente, não por uma admiração, talvez, não por entender que aquilo é importante para o futuro dela, né? Aquele limite. Como é que é dado esse limite? Exatamente. Isso tudo vai ter uma consequência. Que é aquilo que a gente estava conversando, João, sobre a criança colérica. Não é? A criança colérica, ela tem a tendência em ser líder, ela tem a tendência, ela tende, né, a querer resolver tudo rápido, ela tem a tendência a ser determinada, enérgica, ela vai para esse caminho. Mas, se por acaso ela não tiver alguém que ajude a organizar esse seu comportamento, vai ser difícil, né? Crianças coléricas, elas são, têm essa liderança natural. Por outro lado, elas precisam de uma organização, de um freio, muitas vezes, não é? De aparar as arestas, como minha avó adorava falar, vamos aparar arestas, né, dessa pessoa. Senão, quando entra em contato com uma família que não sabe dizer não, que é permissiva, nós vamos ter problema, né? Exatamente. Então, imagina, a gente pode pensar, fazendo uma associação aqui desse temperamento colérico com o eu que confronta, traço 8 do Enneagrama, que são pessoas que têm exatamente essas características que você estava falando. São líderes, né? Elas levam os outros com elas, elas têm uma capacidade enérgica, elas dão limite. E a gente estava comentando ainda agora aqui, né, da importância, por exemplo, da agressividade, que é muito confundida com a violência. Então a natureza tem vários movimentos agressivos e aquilo é importantíssimo, né? Agora, ser violento já é outra coisa. E aí a gente pode ter, por exemplo, um colérico, um temperamento colérico, ou um traço 8 desse eu que confronta, que não tem um direcionamento, que não tem o outro lado para ser desenvolvido, que a gente vai falar do eu que ama, que seria o traço 2 do Enneagrama. Ele vai o quê? Ele não vai perceber, por exemplo, quando parar. Ele não vai ter essa linha, né? Ele não vai saber muito bem, mas espera aí, e a outra pessoa? E a empatia? E é isso que a gente começa então a perceber da importância, né, dessa educação, vamos botar assim, né? Que a família precisa observar aquela criança e ver, mas espera, o que meu filho precisa, né?
Lógico, a gente sabe que nenhum pai e mãe vão ser perfeitos de forma alguma, Nunca. mas é essa troca, né? É esse aprendizado constante que vai poder trazer mais possibilidade, né, para aquele indivíduo ali. E veja como quando a gente tem um conhecimento, o nosso autoconhecimento de qual é essa nossa característica de personalidade, por exemplo, né? Na sua escola não é chamada de a linha 4 de individualista. Você comentou que é Uhum, chamado, tem uma outra sim. forma, né? Supondo essa linha 4, uma mãe, né, que é extremamente criativa, que ela quer que faça, que ela quer que vá, que ela põe uma pilha na criança o tempo todo e quer que a criança reaja, faça, e às vezes a criança é uma criança fleumática, que é uma criança calma, que é uma criança paciente, que é uma criança que demora mais para reagir, reluta mudanças. Olha o conflito que acaba acontecendo Uhum, entre essa mãe e essa criança. uhum, Porque essa mãe que está pilhando, que quer que a criança faça, a criança que tem mais resistência à mudança, ela vai ficando mais incomodada com essa imposição da sim. mãe. A tendência é a criança se sentir péssima diante da mãe, porque ela não vai conseguir o quê? Realizar esse desejo. É. E quando a criança não consegue realizar o desejo da mãe, há uma frustração muito grande, porque a criança tem a necessidade de realizar esse desejo, né, Sim. da mãe. Se Na a gente psicanálise a pensa. gente vê isso muito clara, a E é necessidade de... interessante, ó, porque nessa linha que eu estudo, a gente vai chamar do eu que idealiza. O eu nessa ideia do ego, né? Então é a máscara, vamos falar assim, né? Exatamente. Então, as 9 máscaras. E aí, o 4 seria o eu que idealiza. Então, uma mãe que talvez viva nesse mundo até de querer algo para aquela criança, né? E ela não está podendo observar a criança ali na frente dela. O Então, que é, muitas vezes a gente fala assim, são pessoas românticas, extremamente sensíveis, esse eu que idealiza, esse traço 4 do Eneagrama, né? E às vezes até esquece um pouco da importância assim, mas espera aí, como é que eu trago por agora? Então, muitas vezes são pessoas muito nostálgicas, que ficam, às vezes, né, que têm dificuldade de viver o presente. E aí, imagina, é o que você está falando, né? Então, às vezes é uma mãe que traz todo um cenário, ou imagina algo para aquela criança, para aquele filho, mas ele precisa de outra coisa. É meio que assim, como é que traz pro pé no chão, sabe? exato. Como é que é a terra, né? E assim, vamos lá, o que tem que ser feito aqui, agora? Você sabe o que você está falando? E eu ganhei esse livro de uma amiga, aliás, é uma amiga que eu entrevistei no podcast aqui, a doutora Maila, e é uma abordagem interessante sobre a criança, o TDAH, o TEA, o TOD, enfim, vários transtornos que são trazidos. E quando eu pensei nessa criança fleumática e nessa mãe do eu que Eu que idealiza, idealiza. né? Eu fiquei imaginando o quanto hoje as pessoas já vão rotulando as crianças porque elas não conseguem olhar o que essa criança é. Então, elas vão assim, idealizando, a criança muitas vezes não atinge aquilo que era o ideal pela mãe, a mãe se frustra, a criança se frustra, e hoje ficou muito. Hoje a gente, claro, com os diagnósticos, a gente consegue encontrar o transtorno, a gente consegue encontrar o porquê de determinados comportamentos, mas ao mesmo tempo as pessoas olham para o transtorno sem olhar para o indivíduo. E às vezes o indivíduo é tão maior do que aquele transtorno, não é? E olhando esse livro, a frase desse livro é muito interessante. Ele faz uma analogia ao pensamento do Einstein, dizendo assim: todos nós somos gênios, mas se você quiser que um peixe escale uma árvore, esse peixe vai permanecer se sentindo um imbecil. Então, todos nós temos dentro de nós, independente do transtorno, independente de qualquer coisa, nós temos dentro de nós uma grande sabedoria, Uhum. que ela muitas vezes deixa de ser vista porque aparece sempre quem, no caso do transtorno, o transtorno.
Não, isso aí dá um outro podcast, Dá né? um outro podcast, total. Porque eu tenho falado disso também, Esther. Ah, você tem falado disso, imagina. Dessa Conte. questão do diagnóstico, né? Que hoje em dia ficou muito, tá muito acessível. E aí, lógico, tem a parte importantíssima, essencial disso, que é até de fato ajudar, quando é o caso de um medicamento, né? Aquele psiquiatra, aquele profissional poder ser mais assertivo. Quando antes a psiquiatria partia desse princípio de testes, e é assim, porque cada Exato. indivíduo é de um jeito. Então, às vezes, uma dose de um medicamento, ela funcionava muito bem para um, mas não funciona para o outro, e os dois talvez tenham o mesmo diagnóstico, né? Mas o que eu tenho observado também, e essa é uma questão essencial que você trouxe, né? Da pessoa ser rotulada, né? Ou dela ser vista a partir daquilo ali, e todo o resto que está antes. E todo o resto. Né? Mas uma outra questão que eu tenho observado também, até com pacientes meus no consultório, é da pessoa ter a própria pessoa querer fazer um teste para ter esse diagnóstico e, de certa maneira, ela achar que é o diagnóstico que vai resolver. Então, por exemplo, né, a pessoa ela tinha um determinado comportamento onde ela se colocava em risco. E aí ela já sabe disso. Isso aconteceu N vezes. E aí agora com o diagnóstico ela achar que não, mas agora eu sei que eu tenho isso. Então eu vou conseguir não ter determinada atitude, por exemplo. Como se fosse o diagnóstico em si que fosse tornar ela mais consciente. Mais consciente. Então... Ô, João, você está falando um cenário bonito. Eu tenho pacientes que, quando descobrem o porquê, assim que o diagnóstico aparece, elas justificam a ação porque eu entendo por que eu faço isso. Eu tenho transtorno. Bom, interessante. Só que não dá para você justificar o comportamento repetitivo daquilo por conta do diagnóstico trazido, né? Exatamente. E uma outra questão. Às vezes o diagnóstico demora. A gente sabe que você ter o diagnóstico não é uma coisa de um dia para o outro. E às vezes as pessoas se tornam reféns desse diagnóstico e não tomam atitude, não vão procurar uma prática que venha a melhorar, deixar a qualidade de vida o melhor possível, não é? Uhum. Então, esperam, ficam reféns e não partem mesmo para nenhuma atitude precoce, nenhum tratamento precoce. Simplesmente esperam o diagnóstico sair. E às vezes a gente olha, para quem já tem a prática, né? Você olha e fala assim, olha, vamos começar a tratar desta forma, porque me parece que vamos tentando. Exatamente. Isso é muito... Isso acontece sim, e é verdade, né? Eu também observo isso. Bom. Voltemos para o nosso enneagrama. A gente tem até aproveitando, né, que a gente está falando então dessa característica, que é um outro tipo de personalidade. O eu que espera, traço 9 do enneagrama. Olha lá. São pessoas, né? Pra gente também não ficar falando só do aspecto, assim, negativo, né? Do aspecto que precisa melhorar, mas o que é o positivo? Pessoas que agregam, pessoas que buscam a paz, né? São aquelas pessoas legais, sabe? Que todo mundo gosta, eu gosto de estar perto de fulano, né? É leve, é agradável. Agora, qual é o ponto aí, né? O ponto de atenção é a espera, daí o eu que espera. Então a gente vai dizer que uma das questões associadas, principalmente a esse traço, é o esquecimento de si mesmo. Isso é muito legal. Fale sobre que isso. Tem um pouco a ver, que tem a ver com isso que a gente está conversando, né? Então é quando a pessoa, por exemplo, ela vai adiando ou deixando para depois tanto coisas burocráticas, por exemplo, coisas que para todo mundo é chato, né? Deu um problema lá no banco, vou ter que ir lá no banco presencialmente, tem que resolver tal coisa de imposto de renda, né? Aquelas coisas que você tem que fazer, faz parte da vida. Para essas pessoas, elas vão deixando, né? Até o último momento. Algumas vezes elas têm consciência do que elas estão adiando ou procrastinando, e outras vezes elas nem têm consciência, que é mais grave ainda. Então, isso vale, a gente pode pensar nisso em vários níveis, do própria saúde, por exemplo. Então, são pessoas que vão deixando para depois aquele exame de rotina que sabe que tem que fazer, e aí tem quase um pensamento meio mágico, né? De que assim, não, mas isso não vai acontecer comigo. E acontece. Porque ninguém está livre dessas coisas. De nada. Né? Não é questão de ser sortudo e azar, a questão não é essa. Mas então, traço 9 do enneagrama. Esse é o que espera. E tem a ver, olha só, desse autocuidado materno durante o puerpério. Às vezes, e a gente vê isso bastante, né? A mãe que passa a dedicar tanto tempo só para o filho, só para a criança, só, que ela deixa de olhar para si. E isso é importante, porque
A gente precisa desse autocuidado. A gente precisa ter a mente saudável para poder, inclusive, continuar cuidando dessa criança. Exatamente. Esse eu que espero tem muito a ver com o puerpério. Muito. Da mesma forma que esse... eu não sei como é que você vai chamar Não o se preocupa, são tipo 8 características. desafiador. O eu que né? confronta. O eu que confronta esse indivíduo autoritário, né? Que ele deixa de olhar, como você falou, empaticamente, para uma criança melancólica, por exemplo, que gosta de mais atenção, uma criança melancólica que ela é mais pensativa, ela é criativa e às vezes esse olhar do confronto. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um paciente que ele quer fazer uma faculdade na área da arte. Ele quer fazer arte. A arte ele acha que é muito legal e tatatã. O pai, de jeito nenhum. O pai tem toda essa característica do eu que confronto. E para o pai fazer, o filho fazer uma faculdade de artes é a morte. A morte. Porque o grande pensamento é: o que você vai ser na vida? E Exatamente. aí fica em cima do menino. E o menino, não, mas eu quero fazer. Eu sempre quis fazer. E aí, uma vez você me lembrou, né? Durante 10 anos eu fiz um trabalho com um grande amigo meu também em escola, e a gente fazia o trabalho com o ensino médio. Né? Justamente quando começa essa preocupação mais ativa, assim, né? Do que vai fazer, do que vai fazer o Enem e tal. Aí a gente brincava com os adolescentes assim, olha, então você faz o seguinte, era brincadeira, lógico, né? Mas assim, você faz um contrato, né? E pede pro seu pai ou sua mãe assinar que eles têm certeza que aquilo ali vai trazer felicidade para você e dinheiro. Né? Então, alguns pais e mães a gente entende, enfim, eles vão ter essa característica. E sim, para um traço 8, que né, esse eu que confronta, é interessante pensar o seguinte também. É quase como ele, na criação dele, na formação dessa personalidade, ele precisou, de certa forma, bloquear os sentimentos dele, ou as emoções dele. Ou teve uma infância talvez um pouco dura para superar algumas coisas, né? Ou pais ainda, né? Ou, no caso os avós, por exemplo, que tiveram uma criação muito rígida, e aí o pai e mãe, eles para aguentar aquilo, eles são rígidos também. Exato. Né? Então eles não têm capacidade, muitas vezes, de olhar para uma criança, né, para um adolescente mais sensível, que a pessoa mínima tem que ter um mínimo de sensibilidade para querer fazer artes, música e algumas outras, né, seguir outras carreiras, mas ele não consegue, né? Então aquilo, não é por mal, mas é quase como se ele está incapacitado, é uma lente. Imagina que é um óculos, está com a mesma lente para tudo. E aí ele vai enxergar só daquele jeito, né? Então, uma das características desse traço 8, né, é uma espécie de autoridade, mas assim, porque ele também acha que ele sabe o que é melhor. E ele vai muito. E aí tem uma questão da preocupação com o material, com o território, o concreto. Né? Então é tipo isso, assim, como é que é a questão da sobrevivência? Né? Será que é uma carreira, artes, né? Que você vai ganhar dinheiro? Como é que vai ser isso? Essa é a preocupação. Como é que você vai ganhar dinheiro? Como né? se não tivesse nenhum artista, né? Nossa Senhora! Um artista rico. Enfim, né? Aquela história, né? E você sabe que, João, quando eu sou da época, olha que lindo falar isso, eu sou da época, adoro, que a profissão do futuro era a odontologia. E a mulher que fizesse odontologia, nossa, e todo mundo falava: Esther, você tem que fazer odontologia. Filha, você vai ser rica com odontologia. Eu falava: ai, eu não gosto, não tinha nenhum perfil para odontologia. E eu fui assistir uma aula, aquelas aulas trote. Uhum. Olha, foi tão sofrido para mim, tão sofrido. E eu, claro, quando eu entrei no laboratório com as peças humanas, na época o estudo era feito, né, com peças humanas, e as pessoas chamavam de peças humanas, e vá buscar uma peça. Eu achei que eu ia pegar uma roda, não, era uma peça humana. Né? Eu desmaiei. E até hoje, eu não consigo, assim, meus filhos cresceram,
iam perdendo os dentes, e quando eles vinham, mãe, olha, tá molinho, eu desmaiava. Por favor, aquilo para mim era a morte. A morte falou assim, gente, quem sonhou que eu faria odontologia na vida? Nunca, nunca, não é? E você vê que há toda essa vontade, né? Há toda uma expectativa, sem ninguém olhar, que eu era uma pessoa sensível demais. Uhum. Fazer odontologia, independente da profissão e quanto aquilo renderia, né, economicamente. Você vê que curioso, aí você falou, né, dessa questão da odontologia mais antigamente. Minha mãe foi uma dessas mulheres que passou para odontologia, fez 6 meses, desistiu e seguiu o sonho dela, que era ser professora de inglês. Pronto. E deu tudo muito certo, né? Enfim, ela professora universitária, depois foi confiado um projeto a ela, que ela ficou tocando durante muitos anos, então assim, né? Entenda, isso foi o mesmo caminho, né? Porque eu saí da odontologia, eu fui fazer história. E, nossa, amei, foi a coisa mais fantástica, né? E eu trabalhei muito com a história das mulheres, a história das infâncias, a história das adolescências. Esse foi o meu perfil antes de fazer a psicanálise. E antes de fazer. Então, a minha base primeira foi a história. Olha que coisa, né? E a odontologia, obrigada. Muito obrigada. Estou fora. Mas interessante, voltando para essa ideia, né, dos temperamentos e das personalidades, e como esses temperamentos e personalidades vão ter que conviver, porque o temperamento de uma criança não está intimamente ligada, né? Não é o mesmo temperamento, a mesma personalidade de uma mãe ou de um pai. Então, essas pessoas vão conviver dentro de casa, vão ter que conviver mesmo, né? E como é que a gente faz esses ajustes, né, João? E eu fui pensando nos conflitos. São vários os conflitos, né? Principalmente conflitos relacionados a empatia, as relações e as expressões emocionais da criança, como é que você lida com isso? Se você não aprendeu a ter isso, como é que você lida quando a criança aparece com determinadas posturas ou comportamentos? Pois é, né? Esse que é o grande desafio, né? E lembrando que quando nós, né, os pais, o que acontece? Eles, aquela criança ali, com as expressões dela, né, com a parte emocional, tudo isso que ela traz mexe com a criança interna do pai e da mãe. Exatamente. E aí que vem, né? Porque antes o que estava mais ou menos acomodado, antes de ser pai e mãe, né, é uma maneira de se relacionar na vida. Quando você passa a ser pai e mãe, já é outra coisa, né? Já é outra proposta, digamos, né? Acrescenta mais um desafio, uma nova fase, uma nova etapa, né? Então, a gente costuma falar que, por exemplo, no Eneagrama, nesse tipo de trabalho, que é um trabalho que vem da filosofia, né? É uma filosofia, a vivência, assim, do Eneagrama. Um dos grandes benefícios é você conseguir, inclusive, não é só entender as outras pessoas, né? No sentido mais racional, mas é você poder conviver melhor com essas outras pessoas, vendo que existem formas diferentes de se relacionar no mundo. E tudo bem, né? Todas elas funcionam de alguma maneira. Não é a sua só. Mas, sem dúvida, é um desafio, né? Quando você vê aquela criança ali, né? Que aí tem as crianças têm uma sensibilidade, né, que vai naquele ponto e você... e aí? Aí você... E é interessante, né? Que várias vezes eu pergunto para a mãe, quem é que está falando? É você ou é a sua criança falando em seu nome e reagindo contra o seu próprio filho ou a sua própria filha? Essa é a grande percepção. Quem está falando? Quem está dando bronca? Né? É isso aí, exatamente. João, olha, uma pena, mas vamos fechar o nosso primeiro bloco. Esse é o primeiro bloco, gente, de conversa, uma conversa bem legal, que a gente vai ter sobre o Eneagrama, os temperamentos e as personalidades, né, João? Exatamente. Vamos manter esse... Acho uma boa, papo. Acho que foi uma ótima proposta. Só aproveitar, acabou que eu não... Né, mas até em termos de gratidão, né? Mas enfim, se alguém quiser se aprofundar, esse livro aqui, que é O Eneagrama, um caminho para seu sucesso individual e profissional, que é do Christian Paterham, né? Eu sou analista comportamental pela escola dele, então... Quem quiser aprofundar, é um livro super interessante, um livro muito, assim, bem-humorado, o Christian é engraçado, né? Que você, quando você percebe, você leu e você começou a
internalizar esse tipo de conteúdo. E é possível também, Esther, a gente fazer uma análise, né? E aí é um resultado que sai do quanto você tem o percentual de cada traço de personalidade, né? Então é um trabalho muito interessante também que pode ajudar bastante, sendo pai, sendo mãe, né? Você pode fazer para sua equipe de trabalho, por exemplo, enfim, na vida. Eu uso muito no meu consultório, então fica o convite também. Fica, claro. E ó, Foi ótimo. eu vou sugerir este aqui para vocês. Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore? Eu achei esse livro bem interessante, não é? Anne Maxwell, que é bem, né, uma estudiosa nesse tema. E eu acho que, como você colocou, eu também gostaria de poder apresentar um teste, um pequeno teste. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, Combinado. João, um teste para ver qual é o seu temperamento, né? E a partir desse temperamento a gente pode pensar nessa característica posterior da personalidade. Perfeito. O que você acha disso? Acho ótimo. Vamos embora. Ótima ideia. Muito bom, gostaram? Eu adorei. Vamos fazer o seguinte, João. Onde encontramos o João? Bom, pode me procurar no Instagram João Wilkinson, né, meu principal canal de comunicação, e aí também pode entrar em contato comigo por lá, ou no celular 21 96767 4030, tá bom? Isso, para mim, a mesma coisa. Eu tô lá no meu novo perfil, @preocupações de mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. E lá você pode perguntar, marcar um horário com a gente, eu não, para a gente poder até fazer o trabalho bem bolado sobre temperamentos e personalidades. Esse vai ser o nosso tema. Adorei. Vamos lá. Valeu, João, foi muito bom, gente. Obrigado, viu? Vamos continuar com essa nossa ideia de um programa aqui. Com certeza. Obrigada, João. Obrigado. Bora.